Nossa próxima palestra tem como tema Atraso Zero, Planejamento de Compras. Essa palestra será ministrada por Gustavo Vieira, superintendente de suprimento e logística. Engenheiro eletricista formado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com MBA na Escola de Negócios Kuoa Business School e MBA em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas, tem experiência nas atividades de operação e manutenção do sistema elétrico de potência, gestor regional do CSC e atualmente superintendente de suprimentos. Também conosco, Tiago Rafael, gerente do Departamento de Planejamento, Compras e Alienações, administrador de empresas formado pela UPE, com especialização em marketing e direito público e licitações. Na Chesf, atua como gerente da área de compras e contratações. Com a palavra, os nossos palestrantes. Boa tarde a todos. É uma satisfação enorme participar do Chesf Day, compartilhando experiências com vocês, muitas novidades, muitas ferramentas de gestão e modelos para o mercado, com a materialização desses resultados implantados para a Chesf. Então vamos conversar um pouco aqui hoje, em um papo bem descontraído, sobre o suprimento e como ele agrega valor ao negócio da empresa, tá? Vai estar comigo aqui hoje é Tiago Rafael. Boa tarde, gente. Boa tarde, Tiago. Vamos falar um pouco sobre a evolução do suprimento aqui na Chesf e as nossas práticas de gestão que o mercado vai nos ver. Vamos lá. Bem, pessoal, eu vou falar aqui de 3 fases bem interessantes do suprimento na empresa Chesf, tá? Nós tivemos aqui sempre o raciocínio na satisfação do cliente, no foco do negócio da empresa, e aí nós viemos passando por mudanças bastante substanciais, que são representadas por números, por resultados, e nós temos praticamente 3 momentos de maturidades dentro das contratações da empresa. Tivemos um primeiro momento onde o suprimento ele tirava pedidos e apagava alguns incêndios. Isso a gente consegue ver em algumas outras organizações. É um novo momento de maturidade. Nós nos preocupamos mais com a padronização de processos, com a otimização dos prazos. E um novo momento que estamos vivendo, e ele está rumo à excelência, é o suprimento agregando valor em uma parceria muito forte com as áreas de negócio da empresa. Então, eu vou dar uma conversada aqui com o Tiago e vocês fiquem bastante à vontade para as perguntas, para a gente conversar um pouquinho aqui sobre essas etapas, quais foram os marcos, como é que se deu a transição, quais ferramentas nós usamos, tá? Num primeiro momento, foi feito um diagnóstico, cerca de 1 ano e meio atrás. Um dos grandes problemas do suprimento, como deve ser de várias empresas, é a quantidade grande de volume de processos que as áreas requisitavam dessa empresa, desse setor. Então, a gente tinha grande quantidade de acionamentos, porém, sem uma padronização, sem um planejamento, nós tínhamos diversos processos com valores baixos, e a gente consumindo muito tempo do operacional. Então, nós começamos a investir em uma gestão por categorias, e aí Tiago vai explicar melhor para vocês aqui o que é essa gestão por categorias. No momento passado, esse grande volume foi tratado através dessa filosofia de gestão por categorias, e a gente pode mostrar números aqui que são reais e bastante expressivos desse resultado, desse trabalho de cerca de 2 anos. Tiago, bate um papo aí com o pessoal, por favor, sobre o que é gestão de categorias, como é que a gente consegue agregar o negócio da empresa. Perfeito, Gustavo. Boa tarde a todos. A gestão por categoria, ela surgiu, como o Gustavo colocou, como uma grande resposta à grande insatisfação que nós tínhamos internamente, né? É interessante falar que o maior trabalho do suprimento inicial foi parar para ouvir o seu cliente
identificar quais eram as maiores dores, as maiores dificuldades que a gente estava gerando no negócio da Chesf, e a partir daí a gente começou a traçar o roteiro, né? Gestão por categoria nada mais é do que o suprimento alinhado ao negócio da Chesf. A gestão por categoria são os vários desdobramentos, afinal de contas estamos falando da maior empresa do Nordeste, né? Nós atuamos na parte de operação, manutenção, expansão do sistema elétrico, saúde e segurança, eventos, treinamento, geração e tantas outras atividades. Então, a primeira grande contribuição do suprimento foi como é que nós podemos estar alinhados a esse negócio. Levantamos uma série de profissionais, né, referências aqui para toda a casa, ministramos uma série de treinamentos, trazendo alguns conceitos de estratégia de suprimento e redefinimos o fluxo do processo, né, Gustavo? Que foi um momento onde a gente começou a atuar no volume dos processos e na geração de valor para casa. Porque, inicialmente, cada colaborador, cada colega da Chesf, ele poderia abrir um processo, sem ter um conhecimento, sem ter uma maturidade específica. Então, o que acontecia? A gente poderia ter um processo de aquisição de impressora por uma área que normativamente deveria cuidar da parte de veículo, da parte de frota. E nós temos um setor que trata sobre isso. Então, a primeira grande virada de chave foi essa. Nós desenhamos novamente o fluxo do processo, né, Gustavo? Criamos uma caixa que tem sido conhecida internamente como SGS Análise, né, bastante divulgada aí, manda para a SGS Análise. Está na dúvida? Manda para a SGS Análise que a gente trata. E aí a gente começou a fazer toda a interação com esse gestor de categoria, que nada mais é que um profissional técnico com conhecimento de estratégia de suprimento, para que ele pudesse sentar junto com a equipe do suprimento e fazer toda essa definição da estratégia da contratação, né? Diante disso, Gustavo, eu acho que você já pode até passar para derramar colírio aí nos olhos dos nossos espectadores, né? São números reais, como o Gustavo falou. A gente trabalhou bastante ontem para trazer uma informação precisa e real, né? Além da nossa plataforma, a gente fez um tratamento bem minucioso para poder trazer uma informação bem fidedigna. E foi um resultado bem expressivo. Eu até, na hora que conversei com o Gustavo sabia que a gente tinha melhorado, mas eu não imaginava que nós tínhamos melhorado tanto, né? Nós puxamos os dados de 2018 até junho, agora dia 30 de junho de 2021, e aí a gente separou em 4 etapas, né? 2018, 19, 2020 e 2021 até o dia 30 de junho, e vocês podem observar o relacionamento da quantidade de processos licitatórios realizados com o valor contratado em milhões de reais desses processos licitatórios realizados. Né? Vocês vão verificar numericamente o que a gente estava tratando. A quantidade de processos licitatórios reduzindo por conta da aglutinação de processos, uma atividade que a gente contou bastante com o apoio do gestor de categoria. Só para contextualizar, fazia-se uma aquisição de um muro para atender alguma instalação da Chesf aqui em Pernambuco. Pouco tempo depois, nós recebemos uma nova construção de muro. E aí, com a atuação do gestor da categoria, que conhece o planejamento da área de negócio, ele trouxe essa informação para o suprimento, nós desenhamos uma estratégia e conseguimos consolidar uma série de aquisições similares no único processo licitatório, contribuindo tanto com a redução do custo administrativo, como com a contratação mais eficiente, na medida de que empresas de maior porte tomavam interesse pela contratação. Né, Gustavo, quer falar alguma coisa? Estou vendo que você está balançando a cabeça. Eu estou concordando aqui, Tiago. Vou pegar um gancho nesse duplo ganho que nós tivemos com as mudanças do processo e a mudança da filosofia de como contratar. Então, tivemos um primeiro ganho enorme com a quantidade de energia gasta internamente em fazer licitações. A gente está vendo aí que 2018, 2019, 2020 vem reduzindo bastante a quantidade de processos, principalmente de 2020 para 2021, quando foi nossa cartada mais forte, e ao passo que nós aumentamos a quantidade do valor contratado. Ou seja,
esses números eles expressam de uma forma muito fácil de ser percebido que existem contratações mais planejadas, existem contratações mais bem pensadas e com um escopo maior de atendimento, facilitando inclusive competição, empresas maiores, valores mais altos. Então, são tiros mais certeiros e bem mais fortes. Tá? A gente chega ao ponto, por exemplo, de estarmos tirando uma foto aqui do meio do ano e nós já temos uma quantidade contratada em milhões de reais maior do que o ano passado inteiro. Tá? Então, esse é um reflexo muito pesado e, como você falou, são procedimentos internos, são mudanças que foram feitas em muitas consultorias. Tá? Essa foi uma primeira mudança nossa de filosofia e ela retratou um primeiro momento. No segundo momento, existia uma necessidade enorme dentro da casa de você rastrear a sua, vamos dizer assim, a sua encomenda. É muito comum hoje em dia nós fazermos qualquer compra em qualquer aplicativo e chegar um e-mail, chega uma mensagem, seja através de um site, seja através de um aplicativo. E dentro de casa, nas contratações, nós fizemos um painel chamado Painel Atraso Zero, que é o nome do nosso programa, batizado pelo nosso diretor, doutor Adriano. E o Painel Atraso Zero, ele é um nível máximo de transparência e de rastreabilidade dos processos. Então, os clientes, todos os clientes da Chesf, inclusive os gestores da área de contratação, gestores de outras áreas, conseguiram ter agora, sem necessidade de fazer ligação, sem necessidade de fazer reuniões, acessar em tempo real como é que estão os processos de contratação, como é que estão os contratos, quando vai acabar o meu contrato, quanto de saldo eu tenho no meu contrato, eu preciso já pensar em um novo, eu preciso fazer um aditivo, eu vou cancelá-lo, o meu processo de contratação, qual a data do pregão, eu quero assistir esse pregão, eu quero saber quais são as empresas. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, vou mostrar aqui, inclusive, ao vivo, o nosso painel e ele funcionando aqui em tempo real para a gente pegar alguns exemplos. Deixa eu passar aqui o slide. Pegar alguns exemplos de como essa figurinha é bastante intuitiva aqui. Como é que eu saio da tela e gero valor para o negócio da empresa? Como é que eu acompanho em tempo real? O que significa isso, Gustavo? O que significa isso, Tiago? Acompanhar em tempo real meus processos aquisitivos. Como é essa minha encomendazinha aqui que tá passando de cidade em cidade até chegar no seu destino final? Vamos pegar um exemplo aqui. Um processo aquisitivo aqui bastante expressivo, que representa muito para a empresa. Deixa eu pegar um aqui que vou pesquisar pelo número, ele me mostra qual é o objeto que eu estou comprando. São serpentinas de resfriamento de regulador de velocidade de usinas. E aqui eu tenho, por exemplo, a informação de qual é o usuário atual e quando vai acontecer essa licitação. Ela vai acontecer amanhã, foi publicado no dia 15 desse mês. Então, esse acesso que eu tenho, qualquer funcionário da empresa tem este mesmo acesso, não precisa pegar informação com ninguém, ele sabe que a sessão de disputa vai ser amanhã, e amanhã as pessoas interessadas vão assistir essa disputa, caso desejem, e já vão ficar sabendo quem vai ser o primeiro lugar, o segundo lugar, qual foi o valor da licitação, qual era o valor do orçamento básico. Até então é sigiloso, mas depois nós vamos saber. Tá? Então esse é um exemplo de funcionamento do painel atraso zero. Voltando aqui para o nosso slide, como isso gera valor para o negócio da empresa. E eu sei que a licitação vai acontecer amanhã. Quando é que eu vou assinar esse contrato? Quando é que eu tenho esse contrato assinado? Mesmo sabendo que existem diversas etapas até um contrato ser assinado, nós temos estimativas e o nosso cliente interno, os nossos gerentes, também podem saber, aqui vou pegar outro exemplo, o nosso gerente também pode saber qual é a previsão de contratação. Tá? Por exemplo,
serviços de recapacitação de uma linha de transmissão. Nossa área técnica pode chegar aqui e colocar previsão de assinatura e ele ter aqui os marcos temporais de quando é que o processo foi publicado no Diário Oficial da União, quando foi a sessão da disputa. Estamos numa etapa de análise de documentação e de habilitação da empresa e temos uma previsão de assinatura nessa data. Caso ocorram recursos, que são itens legais, nós temos uma previsão com recurso, tá? Previsão com recurso e sem recurso. Então, isso ajuda no planejamento da equipe de campo, na mobilização, no pessoal da fiscalização, em quem está preocupado em fazer aquela obra acontecer, tá? Sinalização dos tempos críticos também. Vou pegar outro exemplo aqui do painel funcionando novamente. Eu posso pegar um processo, todos são processos reais aqui, tá? Eu posso pegar um processo de fornecimento de equipamentos para um parque eólico nosso, ele já é um contrato, e aí eu posso vir aqui e saber qual é o fim da vigência desse meu contrato, qual foi o valor dessa contratação, qual é o saldo que eu tenho. Então, um contrato que está acontecendo, todos os funcionários, todos os gestores têm acesso a saber até quando aquele contrato vai, se eu preciso fazer algum aditivo, quanto de saldo eu ainda tenho naquele contrato. Tá? E aí, Tiago, queria que você colocasse a sua opinião, você como gestor de contratações, como é que era o antes e como está agora com essas ferramentas e como é que a gente está conseguindo agregar esse valor para a empresa em termos de relatório, das reuniões setoriais. Compartilhe um pouquinho da tua experiência com o pessoal, por favor. O ganho realmente foi absurdo, Gustavo. A gente costuma dizer lá no suprimento que chegamos no século XXI, né? Antes eram controles diversos através de planilha de Excel, alguns relatórios até em papel, e os nossos colegas gestores precisavam entrar numa reunião para estabelecer algum tipo de contato com o fornecedor, com o seu gestor imediato, trazer algum tipo de previsão para a nossa diretoria, para a nossa alta gestão, e aí ligava para o pregoeiro às vezes não estava na sala, procurava-se o suplente, procurava-se a pasta para ver se tinha algum tipo de entendimento, às vezes o pregoeiro estava designado para alguma atividade extremamente complicada, tratando alguma outra demanda e não podia parar para atender, ou precisava parar para atender. Era um caos. A verdade é essa, Gustavo. E hoje não. Hoje nós temos um acompanhamento em tempo real. Então, eu vou entrar numa reunião daqui a 15 minutos com a minha diretoria. Você tem a confiabilidade de acessar o painel do Atraso Zero e saber que as informações ali são verídicas e são o mais atualizado possíveis. É claro que o pregoeiro continua à disposição, o analista, toda a equipe do suprimento, mas o homem-hora que a gente tem economizado, Gustavo, para preparar relatórios, gráficos paralelos, que está sendo economizado não apenas internamente, mas por toda a casa, é louvável. O painel do Atraso Zero realmente veio para posicionar o suprimento na velocidade que a CHESF precisa e merece. Bem, então, nossa terceira etapa de maturidade, tá? Ela focou muito nas consultorias. O que são as consultorias? É a mudança de mentalidade do suprimento, de que as áreas de negócios da empresa, elas não precisam saber como é que acontece a compra. Elas precisam saber o que eles precisam comprar, qual é a sua dor, o que é que você precisa. Eu preciso de uma ferramenta tal, eu preciso de uma equipe terceirizada me ajudando a fazer tal serviço. Vamos especificar isso muito bem e a turma do suprimento é quem tem que saber a melhor modalidade de fazer aquela aquisição acontecer no menor tempo possível e de forma mais confiável. Então, existem desdobramentos das consultorias que são, no mínimo, uma desburocratização normativa, reduzir passos, diminuir etapas que não são mais necessárias. Algumas vezes a legislação muda e nós temos que mudar de imediato. E o suprimento, de fato, entendendo o seu papel, que é focar no negócio da CHESF.
não necessariamente significa somente expansão do sistema, manutenção do sistema. Pode ser um grande negócio para a Chesf, uma contratação de algum parecer jurídico. Pode ser um grande negócio para a Chesf, uma contratação de um serviço de transporte, por exemplo, para atender a quedas de torres e a gente não ter que pagar uma multa enorme. Então, o Tiago representa muito bem, junto com a turma, essa mudança de mindset para eu vou deixar de focar nos meus processos internos e vou focar em qual é o problema da Chesf em contratações e atender aos meus clientes, atender ao negócio da Chesf, tá? Tiago, você quer comentar alguma coisa prática sobre a mudança da turma nas consultorias? Quero sim, Gustavo. Primeiro, fortalecer, né, a frase que eu venho colocando internamente, que o DGSP está aqui à disposição, toda a equipe do DGSP, para ajudar na definição da contratação, como o Gustavo bem colocou. Nós entendemos de suprimento, estamos preparados para poder resolver os imbróglios, dar um direcionamento. Nós temos sido muito procurados com relação a dificuldades de orçamentação. Existem caminhos legais possíveis. Está com dificuldade em procurar no mercado um preço, liga para a gente para verificarmos contratos anteriores, para verificarmos alguma outra possibilidade que muitas vezes não vem nem à mente, porque, como o Gustavo colocou, o conhecimento da dor é uma função do cliente, mas o conhecimento dos caminhos é uma função nossa de suprimento. Eu queria compartilhar também algumas contratações bem assertivas que nós temos tido aqui internamente, né, como, por exemplo, uma compra e uma venda no mesmo processo licitatório, né? Fomos procurados, inclusive, dentro da própria Grupo Eletrobras, para compartilhar um pouco dessa experiência, né? Contamos aí com o apoio do CSC, o apoio da equipe de operação da Chesf, e montamos uma licitação onde fizemos a venda e fizemos a aquisição, trazendo não apenas a economia, né, de valores por conta do deságio do preço na licitação, mas também trazendo uma inteligência muito grande para a empresa, que montou a estrutura, vai montar, na verdade, né, porque o contrato está em execução, em um único momento. Então, no momento em que a estrutura for preparada e pronta para fazer a retirada do transformador, e esse transformador já está alienado, e essa mesma estrutura é aproveitada para fazer a substituição do equipamento. Outra iniciativa também, Gustavo, que eu gostaria de compartilhar, que a gente ainda não teve tantas iniciativas, mas aí a gente está aqui para fazer propaganda mesmo, é a adjudicação fracionada. Existem objetos cujo a descontinuidade é muito prejudicial para a empresa. E aí nós trouxemos essa solução para quebrar dentro da licitação e termos mais de uma opção de fornecimento. Como é que se dá a adjudicação fracionada? Eu licito e tenho uma empresa vencedora e depois eu pego parte desse objeto e ofereço para a segunda colocada ou a terceira, caso a segunda não conclua, enfim, até eliminar a quantidade de empresas, desde que ela concorde em fazer pelo melhor preço. E aí, quais são os ganhos? A gente, numa única licitação, consegue trazer mais partes parceiras para um objeto cuja a descontinuidade seja extremamente prejudicial para a Chesf. Atuamos assim com o processo do CFTV, que também foi um sucesso, e temos tido aí muita preocupação em estar trazendo soluções criativas para os nossos clientes. Outra que eu gostaria de destacar, Gustavo, que já é bastante antiga, mas ainda não é bem difundida internamente, é o registro de preço. O que é o registro de preço? É você planejar na veia. Mas, Thiago, eu ainda não defini a orçamentação. A gente pode propor um processo de registro de preço, porque eu vou ter uma intenção de compra e não um contrato. Mas, Thiago, eu não tenho uma definição tão precisa das quantidades, mas eu tenho um bom norte. Vamos partir para um registro de preço, a gente faz a definição do escopo, faz a caracterização dos itens e define as quantidades, deixando claro para o mercado valores mínimos e valores máximos a serem contratados. Já é uma solução bastante antiga, mas internamente a gente precisa dar uma amadurecida maior para trazer credibilidade e segurança para o nosso cliente poder estar utilizando dessa metodologia de aquisição, que, como eu falei, não é nova, né, mas é extremamente direcionada para determinadas aquisições que nós temos feito. Outra colocação também, Gustavo, que eu queria fazer
é que a gente, no suprimento, adotou a mesma metodologia do posto Ipiranga, né? Tudo num só lugar. Então, nós temos uma equipe preparada para o auxílio, tanto na definição da estratégia da contratação, como para uma correção de rota, quando esse processo já está pronto, como a questão da gestão na execução contratual da forma mais assertiva e de melhor custo-benefício para a empresa. Tá joia, Tiago. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Fica meu contato, meu LinkedIn, o de Tiago também. Eu deixo uma palavra para vocês assim de futuro bem próximo. Nós temos sempre um ciclo de melhoria contínua que nunca para na parte de planejamento. Então, você planeja, executa, planeja novamente, vê onde errou, planeja melhor. Esse é o futuro bem breve do nosso setor de suprimentos, para a empresa continuar ganhando muito mais e um foco enorme em fornecedores, que nós temos uma necessidade grande de formar parceiros no mercado. Então, essas são as duas grandes cartadas, sempre acompanhando com muita transparência, com muita rastreabilidade os processos e não esquecendo de ter o tempo real ali para você fazer sua reunião, tomar sua decisão com a informação mais nova possível, tá? Eu agradeço a participação de vocês, a audiência. Tiago, palavrazinha final rapidinho para a gente terminar. Vamos sim, Gustavo. Queria agradecer também a presença de todos, né? Mais uma vez, renovar o voto de que a gente está aqui, DGSP, à disposição da casa, queremos contribuir cada vez mais com o planejamento, com a assertividade. A equipe está pronta, né? Outra questão também, Gustavo, além da orçamentação, alguma definição no SAP, alguma dificuldade, nós temos profissionais preparados para poder estar ajudando nesse sentido também. Tá joia, pessoal. Muito obrigado, até breve. Nós é que agradecemos aos nossos palestrantes e também agradecemos a todos vocês que nos acompanham neste tema. Mas calma, a programação segue.